Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a alteração do contrato de trabalho. De uma certa forma, nós já falamos quando eu falei do princípio da inalterabilidade lesiva contratual. Então, a alteração do contrato de trabalho, ela pode ser feita de várias formas. Ou seja, o contrato de trabalho ele pode ser alterado, a função, o horário, o local da prestação de serviços e o salário. Não deixando de levar em consideração o que tem lá no artigo 468 da CLT, diz que poderá ser alterado o contrato de trabalho desde que haja mútuo consentimento do empregado e ainda que não lhe traga prejuízo. Bom, essa questão, ela entra muito na questão do ius variandi, do jus variandi do empregador. Ou seja, qual é o direito que o empregador tem de variar o contrato de trabalho do empregado de forma unilateral? Bom, o empregador é ele que detém a administração do seu negócio. Então, o empregador, ele pode, dentro desse ius variandi, dentro desse direito de variar o contrato de trabalho, ele pode variar o contrato de trabalho em algumas coisas. Como, por exemplo, ele pode trocar a empresa de local, ele pode transferir o empregado de uma filial para outra, desde que seja na mesma cidade, dentro da mesma região geoeconômica, ou seja, dentro da mesma da região metropolitana. Porque nós temos uma súmula do TST, que é a súmula 29, que diz que se ele for para outro local de trabalho que ele não precise mudar o seu domicílio, e eu já falei para vocês, a CLT ela não é muito primorosa em fazer a diferença de residência e domicílio, tá? E aqui a gente entende, vocês devem entender aqui quando fala em domicílio no sentido de que é residência, ou seja, ele não precisa mudar a sua residência. Então ele trabalha em Porto Alegre, vai trabalhar em Canoas e não precisa mudar a residência dele. Ele pode trabalhar em Canoas, pegando o trem, indo de ônibus, indo com o carro dele, enfim, de moto, ele pode permanecer na mesma residência dele. Então, não se considera alteração de contrato de trabalho quando ele não precisa trocar a sua residência, certo? Então, o empregador, ele pode, por exemplo, trocar o maquinário da empresa, ele pode trocar o layout da empresa, ele pode trocar o nome da empresa, ele pode fazer várias alterações que de uma certa forma afetam o contrato de trabalho, mas que não há a necessidade do mútuo consentimento do empregado, tá? Da mesma forma que o empregador pode aumentar o salário do empregado sem que ele concorde. Por quê? Porque é uma alteração benéfica, é uma situação melhor para o empregado. Vamos imaginar que ele ganhe R$ 1.500 e o empregador passe o salário dele para R$ 3.000. Pergunto para vocês, há necessidade do empregado concordar com isso? Não, não há, tá? Então, esta é a primeira situação, que o empregador, ele só pode alterar o contrato de trabalho sem o mútuo consentimento do empregado, se são situações mais favoráveis para ele, aumentar o salário, tá? Dar uma promoção para ele de função. É uma situação que o empregado não precisa concordar. Agora, como eu já falei para vocês, o contrato de trabalho ele pode ser alterado. A função, o salário, o local e o horário, tá? A função pode sempre para cima. Rebaixamento funcional, a regra é que não é possível, mas tem algumas situações que a lei diz que não é considerado rebaixamento funcional e que é possível. Exemplo, o empregado tem um cargo de, vamos imaginar que ele tem um cargo de auxiliar administrativo 3. Em razão de uma doença, ele entrou em benefício previdenciário e o INSS pediu para reabilitá-lo. E ele não tem condições mais para ir para essa função de auxiliar, né, de serviços 3 lá. Então, o empregador vai relocá-lo, e se ele relocá-lo numa função inferior, porque aquela ele não pode mais exercer, por declaração do INSS, por exemplo, e ele for readaptado ao emprego em razão dessa doença, ele não pode haver rebaixamento de salário, ele pode haver apenas rebaixamento de função. Então, nessa situação, a lei permite isso,
certo? E vocês vão ver isso lá no artigo 468 e 469 da CLT, que vai tratar desse assunto especificamente que eu estou falando, certo? Então, a lei autoriza que esse empregado, em razão de uma doença ocupacional, em razão de uma doença, ou que ele deve ser reabilitado, o INSS manda reabilitá-lo, ele pode, então, ter um rebaixamento de função e isso não é considerado alteração do contrato de trabalho. O que não pode é ele ser rebaixado de função e diminuir o salário. Não pode. Ele vai perder a função anterior porque está sendo readaptado. Outra situação. Ele recebendo mais naquela função que ele exercia, passando para essa função inferior, os colegas dele que trabalham nesta função inferior não podem pedir equiparação salarial para ele, porque a lei diz que ele não serve de paradigma, ele não serve de modelo para os demais pedirem equiparação salarial, tá? Bom, a questão da alteração do contrato de trabalho com relação ao horário, certo? Ele, por exemplo, trabalha de noite e o empregador transferiu ele para o dia. Há estudos que comprovam isso, que os empregados que trabalham à noite, eles estão mais suscetíveis de terem doenças ocupacionais e sofrerem acidentes do trabalho. Em razão disso, o empregador pode alterar o contrato de trabalho dele, da noite para o dia. E nós temos uma súmula do TST, a súmula 265, que diz que se o empregado passar da noite para o dia, ele perde o direito ao adicional noturno. E aqui, pessoal, não se fala em direito adquirido. Ele pode ter trabalhado 10 anos à noite e ele passou para amanhã, ele perde o direito do adicional noturno, certo? Porque o adicional noturno é um complemento para ele de renda, porque é 20% sobre a hora normal naqueles trabalhadores urbanos. E nos trabalhadores rurais é 20% sobre a hora normal, tá? Um detalhe, aqueles que trabalham à noite, que é trabalhador urbano, ele trabalha das 22 às 5, então ele trabalha 7 horas. Isso também significa que ele tem um ganho, porque a hora noturna dele é reduzida e ele trabalha ao invés de 8, trabalha 7. Se ele passar para o dia, ele não tem mais a hora noturna reduzida e ele, ao invés de trabalhar 7, ele vai trabalhar 8. Então, nessa situação, tem que haver um mútuo consentimento do empregado. E ainda, se houve um mútuo consentimento porque o empregado ficou com medo de não aceitar ir para a rua, ele pode, depois, se não tiver prescrito, né, a situação de fato, ele pode, então, pedir aí, requerer a nulidade dessa alteração contratual, tendo em vista que, por exemplo, ele trabalhava à noite para ficar com os filhos durante o dia e a mulher trabalhava o dia para ficar com os filhos durante a noite. E isso trouxe prejuízo para eles, porque o casal trabalhava em turnos diferentes. Então, é uma situação que pode ser arguida em juízo, que foi maléfica, mas ele vai ter que fazer a prova disso, tá? Com relação à função, eu já disse para vocês, para cima sempre. Na mesma linha, não é considerada alteração de função que possa ensejar qualquer ação trabalhista, tá? Para cima pode, para baixo, só nesses casos que eu falei para vocês, de readaptação em razão de doença ocupacional ou de acidente do trabalho ou de uma outra doença atestada pelo INSS que haja necessidade de haver, né, essa readaptação no trabalho. E tem uma outra situação que a lei permite o rebaixamento funcional. E aqui eu peço que vocês prestem atenção. Por exemplo, eu fui contratada como vendedora e fui promovida a gerente. E ganho gratificação de função de 40%. Isso está lá no artigo 62 da CLT. Como eu fui promovida porque havia uma fidúcia, havia uma confiança, se o empregador perder a confiança em mim como gerente, eu volto para o meu status quo ante e volto a ser vendedora. Isso não significa rebaixamento funcional. Isso ok, pode ser. Agora, exemplo diferente. Eu fui contratada como gerente. O empregador não pode me rebaixar para vendedora. Agora, se eu fui contratada
para gerente, em razão de uma doença ocupacional, um acidente de trabalho ou qualquer outra doença, o INSS diz para o meu empregador, através de uma declaração de que eu não posso mais exercer essa função e eu tenho que ser readaptada, se eu for readaptada para outra função inferior, não tem problema nenhum. Eu só não posso perder o meu salário e a gratificação de gerente, ok? Muito bem. Então, eu já falei da alteração do contrato de trabalho em relação ao horário, eu falei a alteração do contrato em razão, né, da função, e agora eu vou falar em razão do lugar. Então, o empregador pode me transferir, desde que eu, de comum acordo, né, concorde. Muito bem. Então, ele pode me trocar. Se for dentro da mesma cidade, é uma filial da empresa, da loja, do negócio ou do local de trabalho, não tem problema nenhum. Se for para uma localidade que seja, por exemplo, da Grande Porto Alegre, que eu não precise trocar minha residência, também. Isso está lá no artigo 469. Agora, se eu for transferida para outra cidade, que eu tenha que mudar a minha residência, eu tenho direito a receber adicional de transferência de 25% enquanto perdurar esta situação. Significa que esta transferência ela não é definitiva, ela é provisória. Se a transferência for definitiva, eu fui para São Paulo para não voltar, eu não recebo o adicional de transferência, porque lá no artigo 469 diz enquanto perdurar essa situação, que dá aqui a noção de temporalidade e não de definitividade. Não é definitivo, é temporário, tá? Se eu fui transferida de Porto Alegre para Canoas, a súmula 29 diz que eu tenho direito a receber a diferença de vale transporte. Súmula 29, ok? Se eu for transferida para outra cidade a mando do empregador, o artigo 470 diz que as despesas com a mudança é do empregador, tanto de ida quanto de volta. Então, o empregador vai ter que arcar com todas as despesas que eu tiver. Caminhão de transporte, né, de mudança. Se tiver a questão de eu ter que, né, levar minha família e ter que ir de ônibus ou ter que ir de avião, tudo deve ser custeado pelo empregador, ok? Então, nós falamos alteração com relação à função, com relação ao horário, com relação ao salário e com relação ao local de trabalho, certo? É importante que vocês deem uma lida lá nos artigos 468, 469, 470 da CLT e olhem também as súmulas que estão vinculadas a esse assunto também, tá? Até uma próxima e vamos lá. Juntos venceremos o coronavírus. Um beijo para vocês.